Eu gostaria de já entrar nas perguntas, então. E a primeira pergunta eu queria fazer a Mark Dever. E lembrando que os outros irmãos da mesa também podem contribuir. E a pergunta é a seguinte. No contexto batista brasileiro, é espantoso quando nós ouvimos sobre uma igreja batista guiada por presbíteros. Então, a pergunta é o seguinte. Primeiro, o que a Bíblia ensina sobre presbíteros? E segundo, quais os benefícios que uma igreja batista, uma igreja evangélica, recebe quando há uma pluralidade de pastores ou presbíteros guiando-a? Os outros irmãos vão poder contribuir depois. I think in 1 Timothy 3 you notice the difference in qualifications between elders and deacons. Eu acho que em 1 Timóteo 3 você percebe a diferença entre presbítero e diácono. And the fact that elders are required to be those who are able to teach. E o fato de que os presbíteros são exigidos que tenham a habilidade de ensinar Means that you will get some men to serve a congregation as elders that would be helpful to the church in building it up through teaching. Isso implica que esses homens de alguma maneira estarão envolvidos em construir a igreja através do ensino. In a way people need not be gifted in order to serve as deacons. E é uma qualidade que aparentemente não é exigida do diácono. So when Baptist churches just have deacons and then a pastor, então, quando uma igreja batista tem apenas diáconos e o pastor, they can certainly do that. They're still a true church. E eles podem fazer isso e ainda ser uma igreja verdadeira. But the example we see in the New Testament of a plurality of elders in a local church, I think, gives a depth and a rootedness that it means in the local area. I mean, it's not just employees, but the guys who are in the church. A depth and a rootedness that is helpful. O exemplo que nós vemos na igreja primitiva de vários presbíteros na igreja dá então uma ideia de como isso era na raiz da igreja primitiva. Rounds out the pastor's gifts. Helps to make up for things that the pastor would not be as good at. Ajuda então no trabalho pastoral, preenchendo lacunas na qual o pastor não seria necessariamente qualificado. So it doesn't mean that the senior pastor or the main teaching elder doesn't continue to give leadership. Então, não significa que o pastor não continua tendo a liderança. But just that there is a group of godly men who understand the Bible and teach the Bible who help. Mas significa que tem um grupo de homens tementes a Deus que ensinam e ajudam na liderança da igreja. Sometimes people are suspicious of having a plurality of elders because of a wrong model in their head. Muitas vezes as pessoas têm um certo receio de ter vários presbíteros por causa de uma concepção errada que eles têm na mente. Just because you have, let's say, 4 elders does not mean that each elder has exactly the same rights, gifts, authority, influence. Não é porque você tem, por exemplo, 4 presbíteros que isso significa que todos eles têm a mesma autoridade, a mesma capacidade de ensinar e de liderar. In any good elders board, there will be 1 or 2 with a lot of experience and years and training, and maybe some that are very gifted in teaching, and some that are at the junior end and just beginning to learn. Num grupo, num conselho de 4 presbíteros, por exemplo, você sempre terá 1 ou 2 que tem uma vantagem maior, uma habilidade maior em ensinar ou alguma outra tarefa, enquanto que pode haver 2 que ainda estão crescendo e na maturidade. But as Holy Scripture says, in many counselors there is wisdom. Mas a Escritura sempre diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Presbiteriano agora. Como presbiteriano, eu não posso deixar de expressar a minha alegria de ver os irmãos batistas compreendendo que a multiplicidade de presbíteros é, de fato, o modelo bíblico. Mas, por outro lado, quero também lembrar que os presbiterianos, às vezes,
por terem modelos errados quanto à pluralidade de presbíteros, sofrem por isso. Uma coisa, isso não significa que não devamos ter, mas apenas lembrando a ênfase que é dada pelo irmão Dever e também enfatizada pelo irmão Carson, que os presbíteros têm o requerimento de determinados dons para o serviço e que eles não são chamados para serem simples administradores de igreja junto com o pastor, mas eles são chamados para o ensino, para a docência, para o pastoreio do rebanho, juntamente com o presbítero que tem essa função exclusiva na pessoa do pastor. Então, que fique também a lembrança e a exortação de que a presença dos presbíteros pode tornar-se na igreja uma busca de influência administrativa, influência não bíblica sobre a congregação, como um exercício de domínio, e isso é algo que a Bíblia absolutamente proíbe. Não é o domínio, mas é a liderança e o pastoreio da igreja que devem ser a ênfase na função e na presença do presbiterato. Vou fazer a pergunta para você agora, de pregação. Eu vou fazer agora uma pergunta para o Gilson. Como você definiria pregação expositiva e por que esse modelo de pregação é tão importante para a igreja? Penso que definir pregação expositiva seria colocar em termos simples o seguinte: quando o assunto ou ponto do texto bíblico é o assunto ou ponto do seu sermão. Ou seja, na medida em que você vai pregar uma sessão da Palavra de Deus, o que você precisa encontrar ali, e essa sessão às vezes é definida pelos exegetas como perícope, você precisa encontrar dentro daquela perícope, dentro daquela sessão, qual é o tronco da árvore, qual é o assunto, o coração principal, o coração só se tem um, em princípio. Qual é o coração daquele texto? E aquele assunto, aquela ideia central, deveria, de alguma maneira, ser comunicada por você à igreja, à congregação que te ouve. De um modo geral, a pregação expositiva faz isto. Ela consiste de 3 passos. A primeira delas, você identifica o sentido, a ideia, o tronco, e, eventualmente, você distribui aquilo ali, aquela ideia, em pontos principais, você ilustra e você aplica, você tira aquela verdade e aplica. Como nós fazemos em nossa igreja, nós geralmente pregamos alguns domingos, às vezes vários domingos. Por exemplo, preguei uma série de 52 sermões, uma série de 40 sermões, uma série de 25 sermões. Atualmente nós estamos pregando nos domingos de manhã nos livros dos reis. Chegamos agora ao período do profeta Eliseu. Lemos a perícope, encontramos o assunto e expomos o assunto dominicalmente, mas no domingo nós fechamos aquele sermão. À noite, Franklin estava pregando sobre Romanos, e ele fazia a mesma coisa, apanhava a perícope, pregava ali, encontrava o assunto, expunha aquele assunto, distribuía, partia aquele pão em miúdos e compartilhava com a congregação. Recentemente, problemas familiares pessoais, ele não está pregando à noite. Mas o que fazemos é oferecer à igreja uma sequência, uma rotina normal, dominical praticamente, de pregação de toda a Bíblia. Eu ainda não tive o privilégio de fazer isso, de pregar toda a Bíblia, mas uma intenção que tenho daqui a algum tempo é oferecer à igreja
pelo menos um sermão que em cada livro que fosse uma introdução à mensagem, ao assunto daquele livro. Ou seja, de tal maneira que dentro de um ano ou um pouco mais, a igreja pudesse ter uma visão de toda a Bíblia. A importância disto é que você comunica a ideia de Deus. É a ideia de Deus quem dita o seu sermão, e não a sua ideia acerca da palavra de Deus. Então, de alguma maneira, a pregação expositiva, ela parte da convicção de que é a ideia de Deus, o comando e aquilo que precisa ser comunicado à pessoa. Então, a pregação expositiva é uma expressão da nossa submissão à autoridade das Escrituras. In addition, Além disso, expository preaching teaches Christians how to read the Bible. pregação expositiva nos ensina a como ler a Bíblia. If the text is read and then the sermon goes off in all kinds of directions, nobody is learning how to read God's most holy word. Se o texto é lido e o sermão vai para todos os lugares além do texto, a igreja não aprende a ler o texto. But good expository preaching will result in people saying, I see that is what the text is saying. And they're watching how the preacher got there from the text itself. Então, uma boa pregação expositiva gera o seguinte resultado. O membro da igreja vai dizer, agora eu sei de texto, e como o pregador chegou até esse ponto. In addition, good expository preaching authorizes the sermon. Uma boa pregação expositiva, ela autoriza o sermão. If somebody comes to me at the end of one of my sermons and says, I didn't like what you said today. Se alguém chegar no final do meu sermão e dizer, eu não gostei de nada do que você disse hoje. My first answer is, at what point did I distort the scripture? Please correct me. A minha resposta é, em que momento eu torci as Escrituras? Me responda isso. And if they say, I don't know about that. Se ele dizer, não, eu não sei nada sobre isso. Then I say, are you disagreeing with Don Carson or with God Almighty? Você está discordando com Don Carson ou com o Deus Todo-Poderoso? Because you see, at the end of the day, what I think is not really all that important. What is important is what Scripture says. Então, você vê que no final do dia, o que é importante não é o que eu digo, mas é o que a Escritura diz. And with responsible expository preaching, the preacher is in a sense hiding behind the word. Então, numa pregação expositiva sincera, o pregador, na verdade, ele esconde atrás da sua exposição. Just as God disclosed himself in the first place through his words. Da mesma maneira que Deus, ele se apresenta em primeiro lugar na sua exposição. So good preaching should be the representing of God, the re-revelation of God to people. A pregação expositiva deveria ser uma reapresentação de Deus para o povo, uma reapresentação de Deus para o povo. So in good expository preaching, if this is the re-revelation of God, people should come out saying not simply, I understand a little more text, but I have heard from God. Então, uma boa pregação expositiva, se ela é uma revelação de Deus, as pessoas deveriam vir e não dizer, eu ouvi a palavra, mas sim dizer que não, eu ouvi a palavra de Deus. Concordo plenamente com os irmãos e gostei muito da ênfase que Dr. Carson deu, de que a pregação expositiva, ela além de ser essa revelação,
ela na verdade, ela é também pedagógica. Ela ensina a igreja a ler a Bíblia. Nós adoramos a nossa doutrina, não é? Gostamos da nossa teologia sistemática, mas o crente não vai com o Berkoff debaixo do braço para a igreja. Ele leva a Bíblia. E nós temos que ensiná-lo a ler a Bíblia. Eu queria só acrescentar mais um ponto. É o fato de que na pregação expositiva, quando nós entendemos o princípio hermenêutico da centralidade de Cristo em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, nós vamos expor a Escritura do Antigo Testamento apontando para Cristo. Muitas vezes eu me assento ouvindo um sermão sobre o Antigo Testamento e o meu coração vai pedindo ao longo daquela mensagem: onde está Cristo? Onde está Cristo? Como isso aponta para a pessoa de Cristo? Como isso aponta para a obra de Cristo? Como isso aponta para o ensino de Cristo? Salvo engano, foi J. Adams que disse: se no final de um sermão seu, tiver na sua congregação um unitarista ou um judeu, e ele no final disser: olha, gostei muito do que você disse e concordo com tudo que você disse, tem uma coisa errada com o seu sermão. Tem alguma coisa errada com o seu sermão. Então nós precisamos lembrar que a pregação expositiva aponta para Cristo, não para psicologia, não para avaliar a situação psicológica daquele personagem bíblico, um perigo imenso quando estamos pregando nos livros históricos do Antigo Testamento, para falar sobre depressão, para falar sobre esses tipos de temas. Então, a pregação expositiva, quando ela é de fato expositiva, ela aponta para Cristo, porque essa é a mensagem do texto. Mark? Yeah, just one more thing. Apenas mais uma coisa. I think that for the preacher himself, it's a wonderful way to get us into God's Word. Como um pregador, eu mesmo, é uma boa maneira de você se adentrar à palavra de Deus. I find the personal benefit for the preacher, for me as the preacher, to be huge. Eu acho um grande benefício para mim como pregador. It's wonderful for me every week to be discovering things afresh in God's Word. Eu acho extremamente benéfico estar redescobrindo coisas novas na palavra de Deus. May I add one brief comment? Posso eu fazer um rápido comentário? Expository preaching can be bad. Pregação expositiva is what? Not because in theory expository Pode ser ruim. Not because in theory expository preaching is bad, but because it can be badly done. Não porque a pregação expositiva ela é ruim em si, mas ela pode ser feita de maneira ruim. Some people have been turned off by expository preaching because, quite frankly, it's boring. Muitas pessoas já cansaram os ouvidos de ouvir pregação expositiva porque, sinceramente, é chata. But that is not the fault of the Word of God. Mas esse não é um problema da palavra de Deus. And it's not the fault of expository preaching well done. E não é também a culpa de uma pregação expositiva quando ela é feita de maneira correta. It's the fault of the preachers themselves who are either inadequately trained or poorly disciplined or not spiritually alert to how the Bible hangs together. É uma culpa, na verdade, do pregador, que às vezes não foi bem preparado, às vezes ele não tem a capacidade de entender como é que a Bíblia como um todo, ela se integra. One of the most important things the expositor must do is think through very carefully. It is the hardest part of the job, to think through very carefully how the truth in this text applies to life and thought. Uma das coisas mais importantes que o expositor bíblico precisa fazer é pensar de maneira bastante calma e profunda como é que aquela mensagem aplica para a vida.
to explain the text in exactly the same way and tone as if you were explaining a Brazilian Nobel laureate in literature is somehow to insult God. Explicar o texto bíblico da mesma maneira que ele foi explicado é algo difícil e não é como você explicar num tom abrasileirado. The aim is not to be a master of the word, but to be mastered by it. O objetivo, então, não é ser um mestre da palavra, mas ser um mestre pela palavra. Eu vou ter que falar mais uma coisa aqui. Outra vantagem da pregação expositiva é que quando você prega expositivamente, você não pode fugir da palavra de Deus. Muitas vezes, antes de pregar um texto, eu precisei, porque descobri coisas na palavra de Deus, confrontar a mim mesmo. A palavra de Deus confronta o pregador antes de confrontar a congregação. E eu tive que tomar atitudes antes de poder pregar um texto, porque senão eu estaria sendo hipócrita ao pregá-lo daquela forma. Então, a exposição bíblica vai me forçar, semana após semana, a lidar com coisas que eu tento, por causa da minha natureza pecaminosa, fugir delas. Então, por exemplo, se eu não oro, vai chegar a hora em que tem um texto sobre oração na Bíblia, e eu vou ter que lidar com aquilo, e assim por diante, em todas as áreas da vida. Um ponto que eu gostaria só de acrescentar, voltando aqui, Carson havia dito há pouco, é que um risco para nós que gostamos de teologia reformada, história, é tentarmos imitar os pregadores do passado no modelo de exposição que eles tinham há 300 anos atrás. Então, algumas vezes, o que eu noto, alguns pregadores aqui no Brasil, à semelhança de alguns puritanos do século XVII, pregando lentamente, quase que verso a verso, livros da Bíblia. Nós não entendemos o contexto de mobilidade social que nós temos hoje em nossos grandes centros urbanos. Nós precisamos pregar expositivamente, sequencialmente, mas buscando modelos que sejam de acordo com nossas comunidades. Por isso que, quando eu apresentei Mark no primeiro dia, eu precisei mencionar o meu encanto com o que aconteceu, com o que ele fez na igreja dele, pregando durante um bom tempo, um sermão por livro bíblico, de tal forma que os membros da comunidade dele poderiam sair daquele templo, entendendo a ideia central daquele livro. Na medida que, quando eles pudessem voltar à Bíblia, ou tivessem necessidade de voltar à Bíblia, em busca de conforto, direção, alguma repreensão, eles teriam na mente gravada a ideia central daquele livro. O que Gilson tem feito também na Igreja Batista da Graça, alguma coisa em escala um pouco menor, mas pregando capítulos, tentando enfatizar a ideia central daquele capítulo, de tal forma que os membros da igreja, quando saem dali, eles têm na mente a ideia daquele capítulo ali. Então, isso é um risco de a gente supor que, ao imitar os puritanos, o estilo de vida dos puritanos, ou de pregação dos puritanos, a gente também tem alguma experiência, ou tem algum relacionamento especial com Deus, como aqueles homens tiveram há 300 anos atrás. Ok? Uma pergunta, já que o Mauro está falando bastante hoje, vou dirigir essa pergunta aí para ele, então. Talvez tenha sido surpreendente para algumas pessoas, quando Dever pregou em Abacuque e Isaías, destacando a graça de Deus ali. O Mauro acabou de falar um pouco sobre pregar o Antigo Testamento na expectativa de Cristo, apontando para Cristo. Então, a minha pergunta é o seguinte: há uma continuidade da doutrina da graça, como nós temos no Novo Testamento, também no Antigo Testamento? Certamente. Creio que um dos grandes erros da interpretação ao longo da história e da interpretação, talvez, nos últimos 2 séculos de algumas escolas, tenha sido a abrupta divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, não entendendo os seus pontos de continuidade.
como tem sido amplamente exposto pelos irmãos aqui já, nós vemos que a doutrina da justificação, ela começa lá no livro de Gênesis. Ou seja, no progresso da revelação, Deus vai nos dando, vai nos indicando, vai nos informando a respeito da doutrina da justificação, que é pela graça, onde aqueles irmãos do Antigo Testamento eram salvos pelos mesmos meios que nós, no Novo Testamento, somos salvos. Então, nós precisamos aprender a encontrar no Antigo Testamento essas doutrinas maravilhosas, reveladas de maneira progressiva e agora explanadas de maneira plena e completa no Novo Testamento, não é? A começar da própria pessoa de Cristo, que é o Verbo encarnado de Deus. Então, nós não podemos nunca perder essa perspectiva. Eu me lembro que fiz uma palestra, numa ocasião, falando sobre a habitação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento. E foi altamente controversa. Muita gente falou, nunca pensei nisso. Como é que é um crente no Antigo Testamento habitado pelo Espírito Santo? Eu falei, se ele era regenerado, se ele era crente, se ele orava, eu não vejo outra forma de qualquer ser humano fazer isso, se ele não tiver a ação especial do Espírito Santo sobre ele ou nele. É óbvio que isso é assunto de controvérsia, mas é uma mostra dessa necessidade, dessa continuidade que existe entre os dois testamentos. Deixei a última pergunta, mais complicada para o final, para o irmão Carson. Em resumo, o que é a nova perspectiva paulina e quais as implicações dela para a teologia cristã? O que é a perspectiva paulina, em resumo? New Perspective. E quais as implicações dela para a teologia cristã? What is the new perspective on Paul? O que é a nova perspectiva em Paulo? The short answer is, come back tonight at 9:15. A resposta curta é: volte hoje à noite às 9h15. Because tonight, to my regret, instead of expounding Scripture, I will try to give a topical survey of what the new perspective looks like. Porque hoje à noite, até para minha insatisfação, eu vou ter que falar sobre essa nova perspectiva em Paulo. It is not really one perspective so much as a variety of perspectives with a common thread running through. Não é necessariamente uma perspectiva, mas são várias coisas com um alinhavado correndo por todas elas. And these commonalities mean that there is a shift in the understanding of what justification is. E essa coisa comum entre elas significa que tem havido de fato uma mudança do que a nova perspectiva significa. Even a bit of a shift in the understanding of what the cross actually achieved. Até mesmo uma mudança no significado daquilo que a cruz alcançou. Sometimes the debates can sound spectacularly technical. Às vezes o debate pode ter aquele som de um espetáculo técnico. But I assure you that they have practical pastoral implications that are simply huge. Mas eu queria que vocês entendessem que esse debate tem implicações práticas que são enormes. Let me mention one and the rest we'll deal with tonight. Deixe-me mencionar uma e o resto nós vamos tratar à noite. One of the most influential voices in this heritage of the new perspective.
Uma das vozes mais influentes nessa nova perspectiva em Paulo teaches that when you become converted, you are justified, ensina que quando você se converte, você é justificado, but that this justification is ongoing in this life, mas essa justificação ela é uma coisa que continua durante a sua vida, that now it is grounded in Christ's cross work, que agora ela está envolta na cruz de Cristo, but on the last day, before the throne of God, there is, as it were, another justification. mas que no final, no último dia de Cristo, parece que haverá alguma coisa do tipo uma outra justificação. And at that point, you will be justified before God and admitted into the new heaven and the new earth. E que naquele momento, então, você será novamente justificado e admitido no novo céus e na nova terra, On the basis of the whole life lived. That's a direct quotation. com base em toda a vida que você viveu. In other words, not exclusively on the basis of what Christ has done, but on the basis of the whole life lived. Então, não necessariamente somente com base naquilo que Cristo fez, mas com base também em toda a vida vivida. Now, all true Christians will acknowledge that where there is genuine justification in this life, there will also be change of conduct. Não, todos os cristãos reconheceriam que se houve uma justificação, houve necessariamente uma mudança de conduta. In other words, conduct is a necessary entailment of genuine conversion. Então, necessariamente, a mudança de conduta é o resultado de uma conversão. All genuine Christians will say that. Todo cristão genuíno vai dizer isso. But it's a different thing to say that the whole life lived, including your faith in Christ and your conduct, become the basis for entrance into heaven. Mas é uma coisa totalmente diferente dizer que toda a sua vida vivida, incluindo a sua conduta, será a base para a sua justificação naquele dia. This sounds hugely as if works righteousness is slipping in through the back door. Isso tem uma implicação totalmente diferente, como se tivesse uma outra justificação entrando pelas portas do fundo. And sooner or later it must affect the doctrine of assurance. E com certeza vai acabar afetando mais cedo ou mais tarde a doutrina da perseverança. You come to your deathbed and you will not be able to refrain from wondering, Você chegar no seu leito de morte e você não terá como evitar de pensar: has my whole life lived been adequate to get me to the final justification? será que toda a vida que eu vivi será suficiente para ser a base da minha justificação? Whereas surely what the New Testament documents teach is this: Então, com certeza, o que os documentos do Novo Testamento nos ensina é o seguinte. in the words of a hymn we sing in English, Nas palavras de um hino em inglês, I have no other argument. eu não tenho nenhum outro argumento. I have no other plea. Eu não tenho nem outra súplica. It is enough that Jesus died and that he died for me. Basta o fato de que Jesus morreu e ele morreu por mim. See you at 9:15. Te vejo até às 9h15. Não. Só uma questão antes de nós encerrarmos. Para quem supõe que esse debate, que é um debate mais técnico, é uma questão meramente de seminários teológicos, a gente tem que lembrar duas questões. Primeiro, editoras católicas e evangélicas têm publicado o material do bispo N.T. Wright e de James Dunn em português. E todo o debate que começa na academia, fatalmente acaba chegando para a igreja. Não é só o Silas que é um pastor reformado engraçado. Infelizmente, ficou a caricatura de que todo ortodoxo é alguém de cara amarrada, alguém muito sério, sisudo. Na Reforma, os calvinistas eram muito engraçadinhos. E eles gostavam de retratar
muito do debate daquela época por meio de charges. Uma charge muito engraçada daquela época, que um francês, um reformado francês, desenhou, representava um homem morrendo, um católico morrendo, um padre sentado ao lado dele, batendo na mãozinha dele, dizendo: talvez haja esperança, talvez haja esperança. Se a afirmação reformada, logicamente bíblica, da doutrina da justificação está errada, nós não temos esperança nenhuma, nem nessa vida, nem no vida por vir. Nós retroagimos ao catolicismo medieval, como grande parte do nosso protestantismo sem reforma no Brasil tem feito. Então, o que os irmãos estão vendo durante a semana aqui não é uma mera questão de debate acadêmico, teológico, mas é uma questão vital para a nossa vida e para a saúde da nossa igreja. Como nós estamos já em ritmo de despedida, eu quero agradecer aos irmãos que têm composto essa mesa aqui. Hoje nós temos o reforço do pastor Gilson, que começou pregando ontem, Mauro Meister, do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E eu quero agradecer de coração, em nome de nossa editora, Rick, Thiago, a presença de Mark, de Carson aqui no Brasil. Saibam que tem sido uma bênção para nós tê-los aqui. E a forma como Deus tem os usado aqui vai se manifestar no domingo, quando nós chegarmos às nossas igrejas com coragem, com garra, com devoção, refletindo a glória do Evangelho para nossos irmãos e irmãs que estão nos esperando. Deus os abençoe, obrigado pela paciência.